Olá, meu nome é Eduardo Gomes, sou psiquiatra, tenho doutorado aqui pelo Instituto de Psiquiatria, trabalho no Hospital Universitário e no Grupo de Assistência Psicológica à Saúde ao aluno aqui da Faculdade de Medicina, e vou falar com vocês hoje sobre burnout. O burnout foi descrito inicialmente em 1974 pelo Herbert Freudenberg, mas quem ficou mais famosa pela descrição do burnout foi a Christina Maslach, que em 82 ela publicou esse livro, The Cost of Caring. Ele é definido como uma síndrome psicológica que ocorre em reação à exposição crônica a estresse na ocupação da pessoa. Uma questão importante é a ideia de ocupação, inclusive porque residentes que não têm um vínculo de trabalho, estudantes que não têm um vínculo de trabalho, também podem ser acometidos pelo burnout. Entre as principais características que a escala da Christina Maslach investiga e que são muito usadas como sintomas, como esferas do burnout, a gente vai ter a exaustão, o cinismo e o distanciamento afetivo e a sensação de falta de efetividade que o profissional, que o estudante, que o residente pode experimentar. Todos esses, eles podem ser exacerbados por alguns contextos, como contextos de sobrecarga de trabalho, estressores outros, como, por exemplo, estar participando de uma pandemia, além de sensação de pouca autonomia, vulnerabilidade individual e aspectos de regulação. Então, a gente pode ver que alguns dos contextos que podem predispor as pessoas a desenvolverem um burnout podem estar presentes nessa situação que a gente enfrenta. O burnout, como uma síndrome psicológica, ela pode estar associada diretamente a desfechos desfavoráveis ou ela pode levar a desfechos desfavoráveis através do adoecimento psiquiátrico, uma vez que ela predispõe a adoecimento de quadros depressivos, ansiosos ou outros transtornos mentais. E é importante a gente pensar que com uma síndrome psicológica, a gente pode ter estratégias para mitigar a presença dela e prevenir. Quais são as manifestações? A gente pode pensar primeiro nas esferas físicas, nas esferas de sintomas físicos do burnout. A gente pode ter dor, tensão muscular, fadiga, insônia, sintomas gastrointestinais, alteração da pressão arterial e, talvez mais condizente com a situação que a gente está enfrentando no momento, sintomas gripais. Além disso, entre os sintomas psicológicos, o cinismo, irritabilidade, negativismo e uma rigidez mais importante. Quando a gente pensa em riscos relacionados à saúde de quem é afetado pelo burnout, a gente pode ter um aumento de risco cardiovascular, a gente pode ter o uso de substâncias como uma estratégia para enfrentamento dos sintomas de burnout e da situação estressora, que pode levar a um uso inadequado e uma dependência. Além do que, a gente sabe, como eu falei agora há pouco, que o burnout pode levar à prevalência de depressão e outros transtornos mentais. E como que isso vai impactar os profissionais de saúde? Pode ter um conjunto de impactos relacionados ao trabalho, seja na esfera de insatisfação, uma diminuição do engajamento, sentimentos negativos em relação ao paciente, ao staff, a familiares de pacientes que podem estar presentes dando rótulos pejorativos ao paciente, evitar um olhar para os olhos, passando simplesmente olhar para a anotação, olhar para o computador, e um contato mais rápido e menos elaborado. Além disso, a gente sabe que pessoas que estão em burnout têm maiores taxas de absenteísmo, além de pensar mais em abandonar o trabalho ou a residência ou a faculdade, o que gera uma maior rotatividade nos serviços. E não bastasse esses impactos, a gente tem um impacto para o paciente, para o cuidado que é prestado, com aumento de erros médicos e piores desfechos associados a profissionais que estão em burnout. Mas tem uma característica que é presente no burnout, que não está presente nos adoecimentos psiquiátricos, que é muito importante, que é um contágio entre os profissionais. A gente sabe que num ambiente em que você tem pessoas em burnout, aumenta a chance de outras pessoas que possivelmente em outros ambientes não apresentariam quadro de burnout, aumenta a prevalência de sintomas. E normalmente a gente olhando para a prevalência de burnout, a gente vai ver que em estudantes de medicina a gente tem uma prevalência bem importante, talvez sejam os estudantes que a gente tem maior quantidade de estudo, variando de 7 a 75%. Uma meta-análise um pouco mais antiga, esses estudos que eu trouxe são todos dos últimos 2 anos, uma meta-análise mais antiga falava de 50% de estudantes de medicina.
Entre os residentes médicos, em 2018, 35,7% dos residentes com burnout. Entre os profissionais médicos, a meta-análise falava de 49%. E entre outros profissionais, a gente sabe que também tem uma percentagem importante, sendo que a meta-análise de enfermagem, que eu acho recente, falava de 11% dos profissionais. Mas isso são em condições normais. A gente tem que pensar que possivelmente esses dados vão estar alterados num momento de situação limite crônica. Então é muito importante a gente ficar de olho nessa situação. E é importante a gente pensar em burnout porque a gente estava falando, mas é um quadro relacionado a estressores crônicos, o quanto que isso vai impactar. É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque a gente está pensando num quadro que, primeiramente, ele é contagioso, ele está associado a uma cascata de gravidade, então a gente tem que pensar que as pessoas que eventualmente já estavam num quadro de burnout podem, tendo um estressor maior, desenvolver quadros psiquiátricos, e as pessoas que não estavam adoecidas podem, nos próximos meses, desenvolver um quadro de burnout, além do que ele é altamente prevalente e tem um importante impacto de saúde pública pelo desfecho com os pacientes e com os gastos hospitalares. Então, a gente tem que ficar de olho, em especial tendo uma preocupação numa situação atual que a gente vai ter um estressor de longo prazo, aparentemente. E o que a gente tem a fazer? A primeira coisa, eu gosto de remeter ao BLS na escola. Quando a gente está na autoescola, a primeira coisa que a gente aprende é que a gente tem que sinalizar que está tendo um acidente para que a gente não se machuque. Nos vídeos de se acontecer alguma coisa durante o voo, você tem que colocar imprimir a máscara de ar em você para depois colocar nas pessoas que podem estar precisando. Então a gente precisa pensar o que a gente pode fazer para a gente, tendo sempre em conta que é melhor fazer um pouco do que não fazer nada. Então, tentar colocar uma atividade física, nem que seja subir e descer escadas, prestar atenção no sono, cuidado com a alimentação, exposição solar. Além do que, na literatura, tem alguns outros fatores que a gente está associado. Ter um animal de estimação. Apesar de eu não ter um animal de estimação, o que eu prefiro é me cuidar com um animal de estimação. Não dá para ir para Tóquio no momento, mas se a gente poder se cuidar bem, poder gastar um tempo, gastar uma preocupação com a gente, com os nossos hobbies. Muito cuidado com tecnologia, com mídia, que a gente está num momento que facilita uma maior superexposição a essas situações que podem ser muito desgastantes. Cultivar os nossos relacionamentos pessoais e profissionais e, ao mesmo tempo, tentar conversar com as pessoas que a gente consegue encontrar, sejam vizinhos, seja pessoas da portaria, seja pessoal da limpeza. Quanto mais a gente puder ter algum grau de interação entre pessoal, isso ajuda a gente, apesar da gente não poder ter um abraço, ter um contato mais próximo, como é característica da nossa cultura mais latina. A gente poder lidar de uma maneira real com a situação, tanto não dizendo que não é nada, nem dizendo que é a calamidade que o mundo vai acabar a partir de tudo isso. A gente poder ter um reconhecimento realístico do que está acontecendo. Poder ter hábitos relacionados, não relacionados à nossa área de estudo. Poder fazer as palhaçadas, poder fazer as brincadeiras, mas o mais importante de todos, a gente poder respeitar os nossos limites e poder dizer de uma maneira polida, não, eu não vou conseguir fazer isso. Além disso, é importante a gente cuidar de quem está ao nosso lado, a gente fomentar para as pessoas poder olhar o que está acontecendo, como que a gente vai poder ter um cuidado na saúde mental delas, se elas estão fazendo essas atividades básicas, se elas estão bem ou não. E aí, a gente poder pensar em estratégias institucionais e individuais. Nisso entra muito esse programa, o Com Você 19, que a gente vai poder estar olhando para a comunidade interna e por isso a gente tem que agradecer a todo mundo que está participando. Além disso, é importante a gente promover atividades de autocuidados, diminuir ou prevenir o desgaste, investir em resiliência e, não só isso, a gente tem que buscar canais de ajuda e a gente tem que ter canais que vão poder ajudar as pessoas. Obrigado, espero que possa ter ajudado.